para um início, para um primeiro passo, só para a pessoa sair daquela zona de conforto e começar a se autodesenvolver? Tem. Você pega um caderninho, é que hoje o meu tá ali dentro da bolsa, né. Pega um caderninho e você coloca uma perguntinha básica: "Qual que é a minha história?". E você vai de encontro com a sua história, porque quando chega em consultório muitas mulheres, às vezes com 45, 50, 30, 60, quando você fala sobre a história, você sempre percebe que as pessoas fogem daquilo que um dia existiu. E aí você faz o quê? Você ergue o tapete, joga por baixo e tá tudo certo. Uhum. Agora você imagina 40 anos você colocando uma sujeirinha debaixo do tapete. O volume desse tapete. Você vai passar por cima. Exato. O que que vai acontecer? Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Roberta Guerin Podcast. Esse é o 7º episódio e hoje eu quero que você, que está aí do outro lado da tela, aperte os cintos. É isso mesmo, hoje a gente vai decolar num bate-papo sensacional com a minha convidada extraordinária, Paula Silva. Paula, seja bem-vinda. Obrigada, olha, está do outro lado, apesar de eu estar do mesmo lado aqui, né, mas como convidada, dá um friozinho na barriga, mas Opa, muito obrigada. toda decolagem é assim, não é É verdade? sempre tem, mas vale a pena, Com certeza. vale a pena. Então muito obrigada, como eu disse para você no áudio, a cabeça vai explodir Vai toda explodir. vez que a gente tá na mesa, isso é muito gostoso. Obrigada, Deus continue abençoando grandemente. Amém. A nós duas. Bora. Então vamos começar esse bate-papo? Gente, hoje a gente vai conversar sobre comunicação e propósito, essência, valores. Eu sei que pode ser que você já escute muito essa temática aí nas redes sociais, mas o que a gente tem para falar aqui para vocês hoje é justamente como esses dois universos se completam. Então você que está assistindo esse vídeo, às vezes deve pensar assim: "Ah, mas eu já sei meu propósito, né, Paula? Eu já sei do que eu gosto". Já É sei por quem aí, sou Paula? eu. Quem é você? Vamos lá. Fala um pouquinho de você, Paula, pra gente. Essa pergunta me remete muito a em 2017, eu falo, que lá que é a minha história que a gente já conversou. Quando eu tive que descobrir realmente quem eu era. E parece uma pergunta tão simples, nós já conversamos sobre isso, né, em mesa e fora dela, que na verdade não é tão simples. Porque a maioria das pessoas quando a gente pergunta: "Quem é você?", "Sou filha da Maria, filho do João, Perfeito. minha formação é essa, né, trabalho nisso", e quando na verdade o perguntar quem é você é na sua essência, é de dentro para fora. É saber que você tem seus defeitos, que você tem uma história, que você tem um passado, porém, ele não vai definir quem você escolhe ser hoje. Nossa, que profundo. Anotaram isso aí, gente? Já começamos, hein? Eu falei que a gente ia decolar hoje. Mas é muito profundo, porque realmente trazendo a minha história à tona, eu olho para ela e falo: "Realmente isso não me definiu". Mas houve-se, lógico, processo para ser passado, para olhar. Eu não pude pular as fases, eu tive que passar as fases, reconhecer quem eu era, me conectar de novo comigo e com a minha espiritualidade, e tomar esse partido que eu tinha uma nova oportunidade de ter uma nova chance. De realmente despertar quem eu era de verdade, além da minha história. Então hoje a Paula Silva que você está vendo aqui, eu sei quem eu sou, porém houve um processo. Então a Paula Silva hoje é uma sobrevivente em meio ao caos, mas também é filha, é mãe, gosta de um colo de um pai. Ô, delícia. Então isso é muito bom, porque você fica mais leve e você tem a liberdade de levar o seu dia a dia, de enfrentar as diversidades, porque elas existem e vão existir. Porém, você tem essa mentalidade de que tudo que acontece de negativo, você pode ter um olhar positivo. Perfeito. Eu costumo dizer que é sobre não parar nessa estação, né, Paula? Exato. Porque de fato coisas negativas vão acontecer, né? O mundo tá aí, cheio de desafios, Exato. cheio de batalhas e lutas pra gente, mas Sim. o quão leve a gente tá levando, né, tudo isso que acontece com a gente. E eu acho muito interessante isso que você diz, porque quando a gente sabe da nossa essência, dos nossos valores e do nosso propósito, tudo se torna mais claro, não é verdade? Com certeza. E você leva para as outras áreas, porque nós estamos falando do lado pessoal, porém nós vamos levar isso para a nossa empresa, para Perfeito. os nossos clientes e fazer com que eles também tenham esse despertar. Mas precisou em nós primeiro.
Porque como que nós vamos ter autoridade daquilo que nós não conhecemos? Gente, gente, que voo é esse? Top. Como que a gente vai ter autoridade daquilo que a gente não conhece? Não conhece. Isso é como chutar a porta na comunicação. É quando uma pessoa chega querendo fazer um posicionamento, se posicionar, né, como tal autoridade, Sim. e aí a gente pergunta: "Mas espera aí, como você quer contar a história? Quais são as histórias que você tem para contar?" E aí a pessoa: "Não sei, Como que você vai eu vender o seu preciso da sua produto, ajuda." o seu serviço? Você não É, quer seu serviço é bom? Ah, né, o seu produto é bom? Então não tem como você vai passar essa credibilidade para o seu cliente dentro da sua empresa, seja nas redes sociais ou fora dela, se você mesmo não acredita naquilo que você está desenvolvendo. perfeito. Por quê? Porque sempre falta essa parte do pessoal, eu saber quem eu sou na minha essência, saber do meu propósito, os meus valores definidos. Precisa ter isso, porque tudo vai englobar dentro dos seus valores inegociáveis e definidos. Então, se você quer ter sucesso no profissional, tenha primeiro no pessoal. Perfeito. Então, olha só, gente, tarefa de casa. Comecem a pensar se vocês de fato sabem qual é o teu propósito, qual é a tua essência e quais são os teus valores. Valores são inegociáveis, né, Paula? Eu Tem que falo ser. que não vale a pena sacrificar nenhum valor para estar numa trend de rede social, para fazer um barulho em rede social. Pelo amor de Deus, hein, gente? Não vai querendo entrar em trend negociando os teus valores. Isso é comum, Paula, você pegar às vezes clientes, né, pacientes no caso, que estão tentando, né, se divulgar profissionalmente e acabam passando por cima de valores, passando por cima da própria essência. Sim, eu posso falar que eu mesma, antes de ter o despertar, de saber quem eu era, eu mesma fazia. Eu sempre me preocupava assim, nossa, mas a pessoa está fazendo aquilo, então eu preciso fazer. Ou eu não estou fazendo porque eu não tenho isso que a pessoa X tem. Então, esse julgamento e essa comparação, principalmente nós mulheres, né? Que nós estamos falando em maioria de mulheres, mas a gente sabe que os meninos também hoje estão também tendo esse olhar de despertar, Uhum. mas as mulheres ela fica muito na comparação. Sim, é verdade. É, porque ela está fazendo. Só que eu sempre digo para as minhas meninas, em consultório ou às vezes em roda de conversa e nas mesas, da qual a gente vai falar daqui a pouco, sobre Opa, mesas, espera que tem a ver aí, com que a isso, gente ainda tá e subindo. tá subindo. Mas você começa a entender que você fica tentando, e eu descobri que quem tenta não faz nada. Olha que legal. Quem tenta Não não faz faz nada. nada. Porque o tentar é como se você estivesse patinando. Porque eu levanto, vou ter uma ação, aí eu encontro uma diversidade, mas eu não sei quem eu sou, então eu volto. Olha Aí só. eu começo novamente. Alguns chamam de procrastinação, Sim, mas na verdade é a falta da sua identidade. entendi. Então, nesse momento, você fica tentando várias vezes e aí você se cobra porque você se compara, porque aí você acaba se criticando, você se coloca como. Você se diminui, Olha só. porque cada um tem seu tempo. Uhum, Eu vou fazer 45 anos, mas eu não posso me comparar com uma pessoa que tem 23, 24, que já alcançou o que eu quero alcançar, uhum, porque ela iniciou a jornada dela bem antes. uhum. Não que ela foi privilegiada, mas ela iniciou a jornada dela antes. Então significa que ela é mais e eu sou menos. Significa que ela iniciou a jornada dela antes e eu vou iniciar agora. E fora que os processos são completamente diferentes. As Completamente. experiências de vida, as histórias são completamente diferentes. Somos únicos. Somos Deus únicos. nos fez único. Então, nesse momento que você começa a se comparar, a que você começa a se autocriticar, que você começa a se diminuir e sempre procurar uma desculpa, é porque eu não tenho esse curso, então não vou fazer aquilo, é porque eu não tenho esse produto, ou esse serviço, ou essa equipe, eu não vou começar. E não, quando na verdade, primeiro, o primordial é começar por você. É aqui dentro. É encarar os seus monstros, é abrir realmente o armário ali, e porque quando você é criança, você tá no escuro, você, nossa, tem um bicho, um Você bafão tem dentro do medo, você guarda-roupa, sai debaixo correndo da pro quarto da cama. sua mãe. Você começa a imaginar coisas, e na vida adulta não é diferente. A nossa criança interior, ela precisa ser acolhida a todo instante.
Ô, Paulo, e assim, dicas práticas para quem tá assistindo a gente aqui, já tá com certeza com a cabeça borbulhando nesses 10 minutos de decolagem. E o que as pessoas que estão assistindo a gente, elas poderiam começar a fazer justamente para começar um autodesenvolvimento, né, um autoconhecimento? Um primeiro passo que você seguramente, assim, conseguiria indicar, que daria certo para todo mundo que está assistindo a gente. Eu sei que a tua terapia ela é muito individualizada, né, a Sim, gente sim, sabe que o ser humano precisa ser tratado como único, né, sim, individualizado. sim. Mas existe alguma possibilidade, alguma dica para um início, para um primeiro passo, só para a pessoa sair daquela zona de conforto e começar a se autodesenvolver? Tem. Você pega um caderninho, é que hoje o meu tá ali dentro da bolsa, né. Pega um caderninho e você coloca uma perguntinha básica: "Qual que é a minha história?". E você vai de encontro com a sua história, porque quando chega em consultório muitas mulheres, às vezes com 45, 50, 30, 60, quando você fala sobre a história, você sempre percebe que as pessoas fogem daquilo que um dia existiu. E aí você faz o quê? Você ergue o tapete, joga por baixo e tá tudo certo. Uhum. Agora você imagina 40 anos você colocando uma sujeirinha debaixo do tapete. O volume desse tapete. Você vai passar por cima. O Exato. que que vai acontecer? Não vai dar certo. Ou você vai tropeçar nesse volume. Então você precisa encarar quem é você na sua história, realmente. Então, às vezes você não precisa ir até a pessoa, às vezes você não tem um contato com a sua mãe, com um ente querido. Começa a fazer um diário. Isso deu muito certo para mim. Em escrever a minha história. Começar a ter esse contato com você e se perdoar. Nesse momento que você encara a sua história, você libera o perdão para você. Você libera o perdão para você e libera para sua história. Ah, Paulo, você nem imagina o que que eu passei. Exatamente. Mas você com você. E sempre aqui, Deus, ele é o único que pode nos curar. Que foi o que ele fez comigo. Mas eu precisei ir de encontro com a minha história de verdade. Ele tem todo o poder para curar, mas eu preciso abrir meu coração. Eu preciso permitir Isso que eu ia falar. que ele faça isso. Sim. Ele não é uma pessoa mal educada que ele vai entrar, Uhum. ele vai bater. E se você abrir, ele vai entrar. Ele não é igual aquele amigo que fala assim: "Posso te dar um conselho?" Uma crítica Uma crítica construtiva. construtiva? Exatamente. Então, o primeiro passo é encarar a sua história. Ah, não tenho coragem de falar com ninguém, não consigo ainda ir para terapia. Pega um caderninho, você mesmo. Chama Deus. Chama Deus ali, Deus, ó. Eu preciso encarar minha história, eu preciso que isso funcione. E comece a escrever todo dia, um pouquinho. Isso vai te dar um alívio, porque você vai tirar aquilo que tá quantos anos ali fechadinho. Então, primeira coisa, escreve a sua história nesse caderninho. A segunda coisa, começa a listar aquilo que você faz tempo que está na gaveta. Por exemplo, seja ler um livro, Uhum. seja fazer uma atividade, seja fazer um curso, seja cortar um cabelo, seja assistir um podcast. Aham. O que você tiver acumulado, faça uma lista. Ah, deu 10 coisas, Paula. Você tem de segunda até domingo. Vai fazendo uma por dia. Sensacional. O que que nós gostamos, o que que sempre em maioria a gente quer fazer? Muitas coisas, Uhum. em sinal de produção. "Ah, eu sou produtivo se eu estiver fazendo muitas coisas". Não, você não é produtivo se você estiver fazendo muitas coisas. É. Porque às vezes a gente começa muitas coisas, inicia muitas coisas, dá 11 horas, 10 horas, você tá tudo pela metade. Uhum. Então é mais fácil a gente treinar o nosso cérebro para isso, para você fazer uma ação. Vou me colocar como meta. Segunda-feira eu vou fazer 5 minutos de caminhada. Você tem até meia-noite, 11 horas, 10 horas, para fazer Pra essa fazer 5 caminhada de 5 minutos. minutos. Aham, perfeito. É algo lento, é um Uhum. processo lento? É, porque nós somos geração fast food. Queremos o resultado imediato. Imediato. Sem constância, sem disciplina, sem o foco, não vem de forma E sem imediata. qualidade. É, não tem. Porque aí você vai começar e vai parar. É o que nós falamos anteriormente. Então, tudo precisa de treino. Não é diferente no nosso dia a dia. Sim. Então, primeiro, conheça a sua história, escreva, libere o perdão ali naquele momento, e aí você vai sentir a necessidade de procurar uma terapia, uma pessoa de confiança, vai lá e conversa. Segunda, defina ali pequenas microações. Microações. E terceiro, coloca aqui, nós estamos em março.
Estamos em março. O que que você quer que aconteça daqui 2 meses? Dia, mês e ano. O que que você quer que aconteça daqui 5 meses? Dia, mês e ano. Tipo um quadro dos sonhos. Exato. Parece coisa, nossa, mas de novo, é coisa de Isso coach, dá muito certo. mas dá muito certo, porque você vai treinar o seu cérebro. São coisas simples que você pode fazer sozinho, a Uhum, princípio, uhum. antes de buscar uma ajuda, e já vai te dar um parecer de falar: "Nossa, realmente, eu tenho isso, eu consigo fazer". E para ajudar, eu sempre dou o exercício do elastiquinho para as meninas. Já ouviu falar do elastiquinho? Se for o que eu tô pensando. Que você coloca aqui toda Ah, vez que você você puxa. ou deixa de fazer aquilo que você se propôs, ou falar algo negativo, você puxa, Elástico de dinheiro, de né? dinheiro. É. Coloca um em Pra cada, doer um pouquinho. para doer um pouquinho. Por quê? Comandos, você vai Uhum. mandar esse comando para sua sinapse neural, que exatamente é isso que ela precisa fazer. Porque nós temos sempre o condicionamento para quê? Para reclamar, não agradecer. E a produção hormonal que esse reclamar faz, vou Nossa, deixar até aqui já uma brecha que ou vai vir aqui no meu podcast um convidado especial para falar sobre isso, ou vai ser uma live nas minhas redes sociais, para a gente falar dessa questão da produção hormonal e o quanto isso impacta na nossa produtividade de fato dia a muito, dia. muito. Se a gente reclama, a gente produz tais hormônios. Se a gente agradece e a gente é feliz, a gente produz outros tais hormônios. Não vou entrar nessa pegada agora. Deixa para o próximo bate-papo. Mas Mas faz total acontece. sentido, né, Paula? E isso Faz. impacta em tudo que você vai fazer dali para frente, né? Sim, porque nós já estamos com essas crenças, né, com esses costumes, com esses ensinamentos desde a nossa infância. Porém, vai muito além da nossa infância, porque a nossa mãe, enquanto estava nos gerando, ela já mandou comandos para nossa sinapse neural. Perfeito. Então, o bebezinho sendo formado ali no ventre, ele já está sendo condicionado para tal. Então, ele já nasce com essa dependência, com essa rejeição, ou com esse pensamento negativo, ou se é uma mãe que de repente passou a gestação com algum Ou vício, mais ou sofrida, mais né? sofrida, ela Uhum. já vai ter a tendência. Então, pensa, são 9 meses sendo gerado com aquele pensamento. De 0 a 7, onde a criança está mais livre, né, e leve para poder absorver, na verdade. Onde o cérebro da criança de 0 a 7, o aprendizado vem com força. Então são 9 meses de 0 a 7. Então está potencializado. De 7 a 14 ela vai colocar em prática e lógico que depois O é que ela aprendeu. o que ela aprendeu. Uma coisa interessante também sobre esse bate-papo aqui da infância, no segundo episódio aqui do podcast eu conversei com um psicólogo, o doutor Uhum. Sebastião Braz, e ele entrou nessa questão também para explicar o quanto as crianças carregam a história dos antepassados. Muito. Então isso que você está falando vai até muito de encontro, se você ainda não assistiu, assiste lá, Vai lá segundo assistir. episódio. Vai muito de encontro, né, com essa questão de fato. Então nós somos um pouco da nossa história, o que a gente está construindo e também o que a gente carrega dos Exato. nossos antepassados. E acredito, Paula, que você tenha que lidar muito com essa questão das crenças, né, do quanto às vezes as pessoas precisam quebrar algumas coisas para conseguirem de fato se desenvolver, não só profissionalmente, mas pessoalmente também, né. Sim, sim. E sobre o que nós estávamos falando, você ganha autoridade naquilo que você passa. Então eu só pude ajudar outras pessoas e como eu tenho ajudado até hoje, porque primeiro eu precisei olhar para mim, porque a minha mentalidade era essa mentalidade, uma mentalidade de escassez. Eu olhava só para minha história com um olhar de raiva, de ódio, de algo negativo, e eu negava o que tinha acontecido de uma forma muito ruim. Olha, Porque 38 anos eu fiquei presa a um passado. Então, hoje nós vemos muitas pessoas na depressão por conta desse excesso do passado ou por ansiedade com excesso do futuro, mas nós não estamos vivenciando o quê? O presente, o aqui, o hoje, o agora. Lógico, nós não temos amnésia. Eu falo, a partir do momento que Deus vem, nos cura, nos transforma, nos dá uma nova vida, uma nova oportunidade, ela tá ali a nossa história. Nós vamos sempre olhar para ela. E lógico que todo dia nós vamos ter que estar lutando com isso, com esse sistema, porque lógico, vem em algum momento, você sente no seu corpo físico, uhum. você sente a sua angústia, você sente a tristeza, porém já houve essa transformação.
Não dá para deixar esse viés, né, Não, tomar conta do que está sendo construído hoje, faz né. parte. Fez parte da nossa história. Porém, eu posso ter escolha. Quem eu decido ser daqui para frente? Mesmo tendo esse passado, mesmo tendo essa história. Que tipo de empresário, levando para o lado profissional, que tipo de empresário que eu quero ser? Que eu quero fazer de diferente? Qual que é o meu propósito de fazer a diferença nesse mundo? Mesmo tendo uma história, um passado. Então eu preciso, tudo começa daqui, ó. É o início mesmo, né, de Sim. você olhar para você com olhar de acolhimento, de perdão, de amor e saber que tem um Deus sobre todas as coisas, que sem ele eu não estaria aqui, não estaria falando nem respirando, não teria a chance e a oportunidade de estar aqui desde 2017 novamente, Olha que que eu legal. digo sempre, né, que são 2 aniversários, para poder ver tanta coisa linda que ele tem feito, não só na minha vida, mas nas pessoas que eu tenho me conectado, nas mesas que eu tenho me sentado, que eu tenho aprendido, e o quanto eu tenho evoluído a minha mente, que tinha realmente essas crenças negativas, que eu não poderia, que eu não iria acessar, que eu não teria o direito. E você sabe que isso faz total impacto direto no que eu tenho que desenvolver de trabalho de comunicação com os clientes? Eu imagino. Porque é aquilo que a gente estava conversando aqui no off, né, nos bastidores. A comunicação é o que a gente tem dentro, né, então o que a Sim. gente externa é aquilo que está no nosso coração, né. Então se a gente tem uma história triste para contar, como é que a gente vai ser feliz, externar prosperidade, autoridade, se posicionar no nosso meio? Como que a gente faz isso? Não tem como. Então, primeiro a gente tem que começar trabalhando de dentro para fora. De dentro para fora. Exato. Perfeito isso, Paula. Tem que ser. Sensacional. Tem que ser de dentro para fora, porque é que hoje tem muitas pessoas que a gente vê que elas querem ter sucesso profissional. Eu também quero ter sucesso profissional. Quero que Uhum, as minhas empresas sejam referência, não só na minha cidade de Limeira, mas que seja no mundo, porque claro. ela tem um propósito. Só que ela não teria sucesso, ela não vai ter sucesso se eu não tiver essa autoconfiança e saber que eu sou filha, em primeiro lugar, que toda honra, toda glória é tudo para ele, nada meu, que eu sou apenas um instrumento, mas também que eu posso saber que eu tenho um pai que falou que eu sou filha amada, que eu sou transformada, que eu vou chegar lá e que ele está me capacitando todos os dias. Os ruídos, eles vão estar à nossa volta. Então eu preciso ser essa pessoa forte, essa pessoa corajosa nele, para que quando eu chegar lá para assinar um contrato, que seja um contrato de um ticket muito alto, ou um cliente que me contrata para fazer um treinamento para 1.000 colaboradores, eu olho lá e falo assim: não, eu vou, porque Deus está à minha frente. Sim, verdade. Mas porque já houve essa mudança de dentro para fora. Então, as empresas elas precisam entender isso, os empresários precisam entender isso. É, um empresário perdido, ele não vai ter resultado. Assim como se ele tiver uma equipe perdida em essência, em propósito, em valores pessoais, tá, gente? Sim, Pessoais. sim. Ela não vai conseguir interpretar isso profissionalmente. Então, vamos lá. Já treinei vendedores de lojas que não sabiam da própria essência, que estavam perdidas com relação aos valores pessoais. Olha isso. Como que uma pessoa vai entender, então, quais são os valores da empresa? Não Se vai. ela não entende os valores dela, ela não sabe nem se aquela empresa é condizente, é coerente com ela. E aí é onde a gente vê muitas pessoas trabalhando para quê? Para fazer dinheiro, para ter dinheiro. E o dinheiro é consequência, né, O Paula? dinheiro é consequência. O dinheiro é consequência. Não pode ser. Eu sempre brinco com as meninas assim: para que vocês estão levantando cedo? Quais são os seus porquês? Ah, para pagar boleto. Eu falei: não, pelo amor de Deus, Ah, não, não, a só para vida é pagar muito boleto, curta para não. pagar boleto Só para só. pagar boleto, não. Então tem que ter um a mais. Não, por que que você. O que que você faz quando você abre os olhos pela primeira vez? Ah, Paulo, então significa que você não tem problemas, que você não tem dores mais. Ao contrário, os bastidores eles são reais. São reais. A diferença é o que eu escolho todos os dias fazer com isso que está acontecendo. Deixa eu aproveitar e falar uma palavra aqui com os nossos passageiros. Bora? Olhem para a direita e vejam os seus bastidores. Olhem para a esquerda e vejam os seus resultados. Precisamos fazer essa autoanálise, porque às vezes a gente fica muito lá olhando, porque
para você dar certo, para fulano dar... Uhum. E não é, eles são reais. A diferença é o que nós vamos fazer com isso. Então, realmente, você precisa ter esse olhar de que realmente vão haver as circunstâncias negativas, vão haver as diversidades. E se eu quero ter sucesso no meu profissional, eu preciso primeiro ter no meu pessoal. Uma coisa que eu achei muito forte que você falou logo no início, dando o teu exemplo, né, que como você já falou comigo nos bastidores, nós somos o nosso maior case, né, É Paula? isso. Você falou sobre comparação. E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque acho que tanto vida pessoal quanto profissional, a gente vê de fato as pessoas se comparando muito. Se a gente entrar então em rede social, daí acho que a Nossa. gente fica aqui até 2025, né, Paula? Sim, porque nas redes sociais você pode ser tudo. E aí você descobre que, na verdade, aquele avião do hangar, a pessoa alugou o hangar para tirar foto do avião. E Sim. aí eu tô aqui do outro lado falando: "Nossa, olha, a Mariazinha tem um jato particular. Ó, então a grama do vizinho, ela é verde, mas será que ela é natural?" Passageiros não se endividem para fazer essa viagem, tá bom? Vão pra Paris, mas É, por favor, vão de não se forma natural. endividem, exatamente. Mas é porque na rede social é se colocado muito essa venda, né, de uma ilusão que você vai ganhar milhões em um mês, 30 dias. Uhum, Se você não levantar cedo da sua cama, se você aham. não colocar em prática aquilo que você estudou, que você formou, o milhão não vai vir. Ah, pode acontecer de ter um milagre aí, você dormir com 13 centavos e acordar com 13 milhões? Pode, para o nosso Deus nada é impossível, mas nós não podemos simplesmente, nos acomodarmos E se mover por isso e se também. mover por isso, Uhum, porque senão fica muito vaga a nossa vida, então tem que ter um propósito, eu tenho que trabalhar, tô olhando lá e eu tenho pessoas que eu me inspiro. uhum, Eu tenho claro. profissionais que eu me inspiro, Uhum, que eu quero fazer, mas eu tô me inspirando. uhum. O que que eu posso fazer que eu não estou fazendo? O que que ela tá fazendo? Tá chegando lá, ele chegando lá. Mas eu não posso me apegar àquilo que eu tô vendo nas redes sociais. E as redes sociais, elas são cruéis. Muito. Eu São bem vejo que, assim, cruéis. as pessoas, uma das primeiras coisas, assim, que os clientes trazem é: "Quero ganhar mais seguidores". Eu falo: "Meu Deus, eu prefiro ter seguidores reais. Prefiro ter 100 seguidores no Instagram, mas 100 que falam comigo todo dia, que elogiam o meu trabalho, que me acompanham, que se eu vender banana eles vão comprar, do que ter 1 milhão de pessoas que me comparam, que comentam coisas horrorosas Sim, nas minhas postagens". sim. Então é muito mais profundo, né, Paula? É, E de novo a gente volta aonde? Lá na essência, lá nos valores, lá exato, no propósito, né? exato. Exatamente. Porque no meu início, até o meu marido tá aqui, ele sabe. Quando às vezes eu mandava mensagem para alguém, pessoas que já me acompanhavam no meu trabalho no início, eu falava assim: Uhum. "Então, olha, eu tô pensando em fazer um projeto, gostaria de saber se você gostaria de participar, fazer uma parceria e tal", e as pessoas demoravam às vezes 2 vezes, 2, 3 dias para responder, e quando respondia eu falava assim: "Então, sabe o que que é, Paula? Eu estava olhando seus seguidores, não tem como, não é nada pessoal, eu tenho as Uhum. mensagens até hoje Uhum. ali guardadas, sabe. Uhum. Não é nada pessoal, mas é o tanto de seguidores que você tem, eu não posso linkar minha marca, não posso linkar minha Isso é empresa". muito injusto, você definir a É, a capacidade profissional de uma pessoa por pelos causa de seguidores. número de seguidor de rede social. É, eu ouvi muito isso Eu no acredito. meu início. Então isso, lá no início, me deixou bem, assim, desanimada, mas como eu tinha o propósito, eu falava assim: "Não, eu tenho que", não para provar para essas pessoas que Uhum. 2, 3 anos depois, 4 anos depois eu estou aqui. Não é para isso, mas é muito cruel quando Uhum. você não consegue nem ter a decência ou o respeito de ouvir o que a pessoa tem. Isso que eu ia falar, você não consegue nem se expressar, Não, nem não consegui apresentar nem seu projeto, você não, nem entra. não consegui nem apresentar o projeto do que significava e Eu acho falar de isso tudo. muito triste. Eu acho isso muito triste. Eu tive clientes lá em meados de 2020, 2019, que fizeram compra de seguidores. Isso era muito comum, Era muito comum, né. muito comum. Era tipo assim, é o mesmo que você, sei lá, comprar uma água na esquina, era comprar seguidores. E os valores foram piorando de lá para cá, porque Sim. barateou muito esse serviço, entre aspas, né? Uhum.
Então se tornou normal comprar seguidores. E não adiantava eu explicar para cliente que aquilo ali poderia dar problema numa rede social, o Instagram poderia derrubar a conta, tanto que depois o Instagram começou a derrubar diversas contas, porque eu tive de gente apavorado, Eu fui imagino. hackeado, perdi minha conta. Compra seguidores. Contratem a Roberta Compra Guerin e seguidores. façam o seu storytelling de forma estratégica Não correta, é, Paula, quando a mas é. gente tem uma história para contar, é tão bonito quando hoje eu estava vendo à tarde uma a história de uma marca que eu sou muito fã daqui do interior de São Paulo, por causa da história bonita que eles têm para contar. Aliás, onde a gente foi da última vez, no Sim, final de semana, sim, também tem uma cafeteria maravilhosa aqui em Limeira que tem uma história linda, né. sim. E o quão é genuíno isso, né, assim, e belo, você contar de fato a história do teu negócio ou a tua história como profissional. Se você não tiver uma empresa, se você for um eu presa, tá Eu tudo bem. penso. Você tem com certeza aí dentro desse coração uma história para você comunicar. E isso torna belo, isso torna um reconhecimento muito bonito. A sociedade, eh, deveria valorizar mais isso, do que valorizar o número de seguidores, né não, Paula? Mas as pessoas não têm coragem ainda de contar suas histórias, porque quando você conta a sua história, você traz autoridade, você traz a sua essência e a autenticidade. Mas junto vem o quê? O julgamento e a exposição. Sim, é verdade. Quando você conta a sua história, você está exposto a vários comentários bons e ruins. Uhum. E se a pessoa não está disposta ainda, ela não despertou quem ela é, Ela não vai se ainda, segurar, ela não não vai vai, conseguir. ela não vai conseguir. A gente teve até um exemplo agora recente, não sei se você viu, de uma participante do Big Brother, não que eu assista, que eu detesto, Mas mas são os enfim. takes, né, que às Não, vezes nos chama a atenção. não, porque Do bombou o fato na internet. É uma jovem que ela é influencer, né, Uhum. dançarina e tal. Ela trabalha com isso, ela ficou muito popular no TikTok e ela entrou para o Big Brother. Só que é isso que você acabou de falar. A exposição fez com que ela não conseguisse segurar alguns embates, né, que tem lá Que tem dentro do mesmo, né, que jogo tem e mesmo, tudo. tem E hoje mesmo. tem a tal da política do cancelamento, né, Tem. Paula. Então lidar com isso, se você não tem ali certeza do teu propósito, né, da tua essência, se você talvez esteja à beira de negociar os teus valores, ou não tá de fato sabendo onde você tá pisando, o que você Sim, tá fazendo, né, é. isso com certeza complica muito uma carreira, né. Sim, eu acompanhei o caso dessa menina. Inclusive ele é muito jovem, né, Muito. para tal. É. Mas por quê? Porque se há uma cobrança de você se posicionar. Então eu digo que quando você levanta uma bandeira, ou quando você define os seus valores e ele é inegociável, junto vem toda essa renúncia de você se posicionar para aquilo. Então você, às vezes, vai ter que sair de algumas mesas, Uhum, de novo trazendo para as mesas, você não vai fechar alguns contratos, você vai ser colocado, posto à prova. uhum, "Ah, tá, eu quero você, mas não quero o seu propósito". uhum. Não tem como. E sabe que isso que você tá falando é interessante, que traz aqui um pouco do meu trabalho como roteirista. Quando a gente está desenvolvendo um personagem, é exatamente isso que acontece. A gente pensa nos valores desse personagem e o tempo inteiro do filme ou da série, esse personagem ele vai ser colocado em teste de caráter. Então a gente faz inúmeros testes de caráter Uhum. e qual é o final? Ou o personagem se transforma e muda, ou ele permanece do mesmo jeito, né, que é a inércia que a gente fala. Sim. Então, quando eu vejo, assim, as pessoas às vezes idolatrando muito uma série, um filme, falo: "Nossa, isso é muito interessante", porque a maneira como o personagem foi construído já foi pensado para a identificação do público, né. Sim, É onde a gente vê os valores de um personagem muito semelhantes ao público que quer ser atingido com aquele filme ali, com exato. aquela história de novo, né. História. Então é sobre isso, a gente no roteiro, a gente também coloca pra fora muito do que tá dentro da gente, muito do que a gente vê na sociedade e o que a gente quer de fato contribuir para uma transformação, né. E é muito gostoso, porque traz essa aproximação. Sim,
Ao mesmo tempo que traz a crítica que as pessoas falam quando você se posiciona, também vem, nossa, é o que eu mais ouvi quando eu comecei a contar minha história Uhum. sem a vergonha, sem o medo, porque no início tem o Sim, que vão dizer, o que vão falar, de eu contar sim. sobre isso. Se eu Mas aparecer assim, né, se eu é aparecer assado. exata a preocupação, né? Nossa, meu Aham, Deus, então, a fulana aparece assim, a ciclana aparece assim, aham. mas essa sou eu. Então eu preciso estar o mais real possível. Se eu estou falando sobre essência, se eu estou perguntando, a minha pergunta-chave ali dentro do meu método, durante os meus atendimentos, nas palestras, eu sempre começo: quem é você de verdade? Então, como que eu vou falar isso sendo que nem eu sei quem eu sou de verdade? Perfeito. Eu preciso saber quem eu sou. Então, eu defendo o meu produto, o meu serviço, mediante a minha essência, Que foi testado, que foi testado e validado, aprovado, TDV, aprovado, viu? e vamos falar dele Virou um agora. método. Mas É, por quê? Porque realmente isso me trouxe a ser o meu case de sucesso. E eu vou defender o meu case de sucesso até o último momento. Porque funciona, porque eu sou a prova viva disso. Então, as empresas, hoje eu vejo muitas empresas colocando, brincadeira à parte, né? Mas a cara a tapa ao invés de uma logo. sim, Nós estamos vendo inúmeras empresas grandes passando o seu dia a dia, contando como que é o seu momento de mesa, em isso. família, de pijama, conversando, contando a sua que eles estão vulneráveis, contando o que quebraram, o que deu errado, o que deu certo, por que que a empresa hoje chegou nesse patamar. Tem muitos, Isso ajuda tanto, ajuda ajuda muito. muito. Isso é muito interessante, você mostrar a realidade. Não é só mostrar o que deu certo, porque o que deu certo todo mundo vai aplaudir, tá, legal, mas o que que você pode fazer para ajudar as pessoas que te seguem, que estão nas tuas redes sociais? Exato. Quem que te segue? Às vezes eu faço essas perguntas, as pessoas nem sabem me responder. Você sabe quem são seus seguidores? Ah, é vó, é tia, é primo? Tá, mas essas pessoas não são o teu público, né, não são Sim, as pessoas que vão comprar de você. Elas estão ali porque elas gostam de você, da tua vida pessoal e elas te admiram profissionalmente, elas têm às vezes uma relação mais íntima, né, é da família, enfim. Mas quando a gente fala de negócios, a gente precisa pensar com quem que a gente está falando e falar claramente de acordo com os interesses desse público, né. exato, exato. Porque eles estão vindo já, os nossos clientes hoje, os clientes tanto o seu quanto os meus, eles vêm já querendo sanar a dor deles. Isso aí. Então eles já nos acompanharam por um tempo, né, vamos ver se é isso mesmo, vamos fazer Aham. se realmente o que ela está falando, o que eles estão Ficam falando tentando encontrar um erro nosso, é. uma falha. Ah, vamos ver, porque você está vendendo o produto. Só que aí Aham. quando eles começam a seguir, eles começam a entender que existe uma diferença entre o preço e o valor agregado. Perfeito. Então eu olho para o trabalho da Roberta, da Paula, né, de todas as pessoas que estão trabalhando com isso, que não são CLT ou até os que são CLT, como um investimento, não é Isso um aí, gasto, isso aí. porque eu começo a ter um olhar do quê? Valor agregado. Seja para a saúde física, saúde espiritual, seja para a minha empresa, evolução, eu olho, eu preciso aumentar minha equipe. Então, nossa, mas eu vou gastar com isso. Não, mas eu estou investindo. Mas até onde você vai, né? Até onde você Até vai onde sendo você eu consegue keep. isso. Até onde você É vai sendo dolorido ser sozinha. eu É keep. claro, É nossa. E de dolorido. fato, chega uma hora que não dá pra subir mais a escada, né, a gente para, Para. A né. gente sempre conversa. Aí o Dri sempre fala, amor, olha, eu sinto que agora eu cheguei aqui, a gente sempre tá conversando, ó. Eu me sinto que eu tô estagnada nesse momento. E agora? O que que você acha? Eu tenho essas opções. Porque a gente conversa, porque você sente que até aqui você conseguiu conduzir de forma, né, a demanda maior, porque nós temos também a demanda da casa. É isso aí. Não é só o trabalhar fora. Sim. E tem a nossa saúde de forma individual. Então você precisa pensar em tudo isso. O quanto está valendo a pena você estar só como eu keep? Se faz sentido para você, se você não quer alcançar, a gente está falando de voos aqui, né? É. Se você não quer alçar altos voos e tá tudo certo para você, se tá fazendo sentido, beleza. Mas para quem quer alçar voos, não tem como você ir sozinha. Precisa ter um investimento em uma equipe. Perfeito. Eu falei sobre isso Precisa. essa semana com uma cliente que fechou contrato comigo hoje até. Eu falei pra ela: "Olha, eu tenho um curso que eu consigo te passar tudo o que você tem que fazer na tua empresa, na tua clínica, no caso, da área da saúde, uma médica. Eu posso te passar tudo. Eu já tenho um curso pronto, só que você vai fazer tudo.
Eu e a minha equipe, a gente não vai colocar a mão para nada, mas eu vou estar ali te acompanhando. Uhum. Você tem um curso completo de comunicação interna completíssimo. Você tem disponibilidade para bater as metas do curso? Para colocar a mão na massa e fazer? Não, eu não tenho. Eu preciso delegar isso para alguém. Então, beleza. Então você precisa ter mais pessoas aonde? Na tua equipe. Porque isso é uma coisa que até a gente, talvez você sinta muito isso também, né, Paula, por prestar serviço também. É o que você está falando do investimento. As pessoas precisam entender de uma vez por todas essa diferença do que é gasto e do que é investimento. Quando você investe numa terapia para ajudar, ou num serviço de comunicação, ou num serviço de marketing, ou seja o serviço que você esteja precisando na tua empresa, na tua vida profissional, Sim. elas precisam entender que aquilo ali tem uma responsabilidade no crescimento junto com ela. E que ela não está isenta da responsabilidade dela. É um trabalho em conjunto. Em conjunto. É um trabalho em equipe, exatamente o que você falou. Ou é eu-keep, e aí sobe alguns degraus da escada, ou você vira de fato uma empresa ou um profissional com uma equipe e você sobe a escada toda. Então, passageiros que estão do lado direito podem olhar na janela as novas escadas que vocês podem subir a partir de agora. E é arriscar. E você Super. sabe o que que a gente acaba ouvindo? Eu ouço muito, hoje menos, mas eu ouvi muito sobre assim: "Nossa, Paula, você cobra para ajudar as pessoas?" Não, Aí eu ficava assim, um posso trocar por pouco ovo, por indignada, pão. né. Eu tenho, lógico, eu Gente, sempre pelo amor falo de para o Dri: Deus. "Amor, o meu desejo do meu coração é fazer atendimento social". E fiz muito isso no início. Atendi muitas pessoas de forma gratuita, porque eu queria ajudar. Nossa, eu tenho a possibilidade de ajudar, então eu posso ajudar. Nã. Só que depois eu comecei a ver que a demanda aumentou, era tudo gratuito, mas ali eu estava dentro da minha casa ou no computador. Aí você vai para um espaço, você tem aluguel, você tem Claro, água, você tem claro. toda, né? Enfim, Você tem um você custo. tem o custo, Sim, e é o meu trabalho. E eu fiz formações para isso, eu estudo até hoje para isso. claro. É igual E você você tá numa falou, área que você nunca vai parar de estudar, né, não vou Paula? parar de estudar, tanto que eu quero fazer, né, a neurofisiologia, que é uma faculdade do meu coração, que Amém, eu quero já estudar as aconteceu. minhas sinapses neurais, quero entender o que está ali dentro. Mas por quê? Porque você tem um investimento nisso. Então, por que que eu não devo cobrar o meu trabalho, o meu atendimento de 1 hora e 20, às vezes até 2 horas, tem casos que às vezes eu fico 2 horas Nossa. com o cliente, porque é um caso um pouco mais extenso, porque quando você Uhum. vem para o processo do desenvolvimento pessoal, as pessoas acham que é só conversar, desabafar. Então, gente, terapia do desenvolvimento pessoal não é só jogar a conversa fora, tá? É movimentação. Então eu vou lá. Nós vamos na raiz, porque Sim, eu não trabalho com motivação, eu trabalho com transformação. perfeito. Então eu não vou estar aqui para motivar você, porque a motivação, se você passa 3 dias e tem um dia ruim, você já perdeu sua Já motivação. perde. Porque você tá da mesma forma, então precisa haver essa transformação. E como tem essa transformação? A minha terapia, o meu método, ele vai na raiz daquilo que começou, desde a gestação desse adulto. Então nós vamos entender desde a gestação desse adulto o que aconteceu, para chegar é uma linha do tempo, para a gente chegar até nesse momento de hoje, com 40 anos, 50 anos, para a gente entender o porquê que você age dessa maneira. Então eu estou ajudando, mas também é o meu trabalho, Claro. porque é tudo individual. Eu faço todas as devolutivas de forma individual, eu estudo, cada cliente, cada paciente é de um jeito. Eu não posso, não é uma receita de bolo que eu aplico para os meus pacientes todos iguais. Não. O método é igual, porém o atendimento é individual. É para cada um. Perfeito. E eu acho que as pessoas também, Paula, precisam começar a entender que a doação do tempo, isso tem um Tem custo. um Você custo. poderia estar com a sua família, Exato. você poderia estar viajando, descansando, fazendo algo para você, mas você está se doando para o outro, né? Você está Exato. doando o teu conhecimento, o teu tempo. Você está abrindo mão de inúmeras coisas que tem na sua vida pessoal para você dispor de tempo para estar ali com uma pessoa. É claro que isso vai ter um custo. É o seu ganha-pão, é o que te sustenta. Sim, Não dá pra gente trocar isso com ovo e água, né, gente? Pelo amor de Deus, trocar por sal, não dá. sim. Então,
eu acho que falta um pouco de respeito com relação à prestação de serviço no Brasil. Eu vejo muito isso. As pessoas questionarem os preços sem entender o valor daquele serviço que está sendo prestado. Então, acho que antes de questionarmos, pessoal, vamos olhar para dentro dessa pessoa, vamos ver o que essa pessoa tem de fato a oferecer, o quanto isso vai de encontro com a tua necessidade. Às vezes, pode acontecer de você encontrar na internet uma pessoa que trabalha mais raso, mas essa mulher tem um método, que eu quero muito que você entre e fale nesse método agora. E eu já sei, eu tô aqui me Você já coçando para as sabe, né, você pessoas já sabe, saberem não desse vale. método. É como eu falei, de propósito, né, eu sempre falei: "Deus, já que isso é um trabalho, eu quero fazer de uma forma diferente que as pessoas realmente acessem essa transformação que eu estou acessando, mas que elas não demorem 38 anos". Porque eu demorei 38 anos, porque eu não tinha o acesso ao método, eu não tinha acesso a essas ferramentas. Olha que coisa linda, você tá fazendo pelas pessoas o que alguém não fez Sim, por você. sim, Você fez por você, mas você demorou 38 anos para 38 anos. conseguir. Hoje você consegue fazer tudo que está no teu método para as pessoas em quanto tempo, Paulo? 3 meses. Olha só que sensacional. 30, 60 e 90. Eu sempre falo, eu garanto, se você fizer o que eu estou propondo para você e você fizer a sua parte, você tem transformação. Se não tiver, eu devolvo o seu dinheiro ao quadrado. Isso é uma coisa importante sobre a Eu prestação de garanto. serviço, que eu também, isso é uma coisa que pega muito para mim também, Sim. porque a gente tem metas, gente. Todo mundo tem responsabilidade, né? Não é porque você contrata um serviço que você vai ter tudo pronto. Você tem a sua responsabilidade, a gente já comentou sobre isso aqui. Sim. As pessoas não podem delargar e se tirarem, né, do jogo. É, Não, não funciona, eu paguei lá, paguei, investi, não Deus, funciona. mas você fez? Porque eu cobro. Perfeito. Porque o meu método, ela já sai desde o primeiro dia, ela já sai com tarefa, ela já sai com um caderno, para me trazer as respostas na próxima semana. Então ela vai passar 7 dias trabalhando, e quando ela voltar, a gente vai conversar sobre esses 7 dias que ela trabalhou. E aí se a pessoa passa assim: "Ah, não vou fazer hoje". Aí passam os 7 dias, passam 10 dias, e aí? Eu pego no pé, porque eu "Aí, já fez? Não, então sabe o que que é?" E alguns param de fazer mesmo o processo. Uhum. "Ah, não quero fazer", começa a desmarcar, começa a desmarcar. E aí eu já entendo, porque não é realmente algo fácil você estar de frente com aquilo que você precisa encarar, que muitas das vezes é nossa culpa. Uhum. E outras vezes não. Mas você precisa encarar de uma forma ou de outra, você precisa encerrar esse ciclo. Mas aqueles que ficam, que permanecem, é muito lindo o florir. A transformação. A transformação, porque no final de 30 dias, sempre no final dos 30 dias, é uma vez por semana que a gente se encontra, encontros de 1 hora, e todo final do mês a gente senta e conversa, eu faço uma devolutiva para a gente ver como que tá o processo. Então eu tô sempre ali fazendo as métricas, igual você faz com os Sim, seus clientes. sim. Vamos ver os Legal. insights, vamos ver as Aham. métricas, quantos Vamos ver stories, o que deu enfim, certo, o o que que não não deu. deu. Eu faço da mesma forma. Então não é só um processo que você senta, conversa, eu ouço e só fico: "Aham, tchau". Não, eu quero realmente ativar isso em você, eu quero que você se movimente. Legal. Por isso que eu tenho um prazo, porque eu quero que você realmente tenha alta, vá embora, voe, me chame para aplaudir, eu vou estar lá e que você traga outras amigas, se Isso é for sensacional, necessário. liberdade. Você dá É, alta em 3 em meses, 3 isso é meses. muito legal. Porque é pegar no pé mesmo. Aí tu fala: "Nossa, você só tem cara de boazinha, né, Paula?" Eu falei: "Mas é porque eu amo a sua vida". Muito bom. Eu amo a sua vida, Legal. eu quero que você acesse aquilo, porque a maioria das pessoas: "Ah, eu quero acessar aquilo que você acessou". Nossa, parece que é tão rápido, parece que é tão fácil. Eu quero fazer isso. Depende da sua dedicação, Mas né. se você se dedicar, você consegue. Então, quando as pessoas perguntam: "Você cobra para ajudar as pessoas?", eu só falo assim: "Ó, vamos dar um exemplo de supermercado. Quantas pessoas estão lá te ajudando? Todas estão trabalhando gratuitamente? No açougue, nos frios, no caixa, Perfeito. na padaria, sempre tem alguém que está te auxiliando de alguma forma, Sim, mas eles recebem, seja em carteira, seja em contrato, eles estão recebendo pelas horas trabalhadas. claro. E por que que na terapia ou no processo de desenvolvimento pessoal, que vai fazer com que você em 3 meses ganhe 10, 15 anos, que talvez você não teria esse acesso, eu não posso.
receber por tal? Olha só, eu fiquei até quieta aqui, fiquei até muda. Porque é um É um questionamento. silêncio de reviver, né, de acessar as Exato. coisas aqui. Eu acho que você que tá aí deve estar com a cabeça a mil. E não é só na minha área, eu falo na minha área, mas eu tenho colegas que ouvem a mesma coisa, Uhum. né, todos os dias em relação, mas também para o marketing, tem amigas do marketing aqui no estúdio, por exemplo, eu já falei de outras pessoas: "Nossa, eu precisava de um lugar tal, assim, para fazer um conteúdo diferente". Ó, tem lá a casa tá lá prontinha, é só você sentar e fazer o seu conteúdo. Então os meninos estão lá, o pessoal, lógico que a gente vai defender a nossa casa, né, gente, lógico que a Sim, gente vai sim. falar O da opa, house, né. claro, claro. Mas por quê? Porque nós estamos usufruindo. Então, outra coisa que eu tenho muito isso com os meus clientes, com as pessoas que eu indico. Eu só indico aquilo que eu faço uso e que eu acredito. Para mim, isso é muita fidelidade. Então, se você perguntar para mim, o Studio House, tô fazendo uso. É isso. Os Licas, é as roupas que eu uso. São meus parceiros, mas eu faço uso mesmo. Então, todos os meus parceiros que eu tenho hoje, eu gosto de ter essa fidelidade. Então, é um cliente por nicho. E você falou sobre isso lá no início, né, que é você vender aquilo que você Que acredita. eu Então acredito. você tem que ser o primeiro a acreditar em você. Se tem Exato. alguma coisa pegando aí, vai lá na Paula, trabalha esse método DDV. Aliás, DDV. por que DDV? É, DDV. Despertar. No primeiro mês, você vai despertar a sua essência, quem é você de verdade, acolher a sua história e perdoar. No segundo mês, nós vamos desenvolver as suas habilidades, porque todos nós temos habilidades. Perfeito. Só que nós, em maioria, estamos adormecidos com traumas, com dores, Uhum, com os ruídos. uhum. Vamos desenvolver no segundo mês. No terceiro mês, você vai voar, porque você Ai, já sabe quem é legal, você já desenvolveu as suas habilidades, então é só alçar voos. legal. Então é muito definidinho, então tem um passo a passo e eu sigo muito à risca nisso. Sim. E eu tenho resultados com isso de pessoas que estão. Então é muito engraçado, porque a hora que você vai dar alta, aí elas: mas Paula, eu quero continuar vindo, pelo menos uma vez por mês, eu quero vir a cada 15 dias pra gente conversar, porque eu já acostumei. Eu fiquei aqui, eu confio. Posso olha, então, da minha parte, tá tudo certo. Então você pode ficar, mas por quê? Eu preciso deixar isso muito bem claro para elas, que a minha parte são 90 dias, que é algo que eu dei a minha palavra. Então eu levo isso muito a sério, Uhum. aquilo que eu dou a minha palavra. Eu fui ensinada assim e está dentro dos meus valores Sim. também definidos, né, que você precisa ter isso. E aí elas querem ficar mais tempo, ó, então, por vocês, Que tudo bem, quer ficar? gostoso Então isso. elas não querem ir embora, então elas não Aham. precisam mais vir uma vez por semana, que é o trabalho conjunto, porque eu falo que no primeiro mês a gente abre a caixa de Pandora. Uhum. Deve ser um mês difícil É o também, mês né? mais difícil, é bem É. desafiador para eles, porque eu não posso deixar que eles ficam a cada 15, 20 dias. Porque nós abrimos tudo ali, então veio à Sim. tona vários sentimentos, pensamentos, né, Uhum. e eles começam a ter essa dificuldade do dia a dia, então eu preciso estar acompanhando. Então, além de nós nos encontrarmos uma vez por semana, de ter o caderno de tarefas, eu também dou suporte online. Legal. Então eu Isso é pego muito na mão mesmo, importante, isso é mu nossa, isso é muito pego na mão. importante. Que toda prestação de serviço fosse assim. Eu amo, eu falo assim que eu não me A gente imagino. amar o que a gente faz total diferença, Eu né, não me Paula? imagino fazendo outra coisa e eu creio que realmente é para isso que eu fui chamada, é para isso que Deus me livrou lá atrás, que me transformou, que me curou, para que eu venha trazer isso. E hoje a gente vê que depois disso, do pessoal, a empresa desses clientes também foram para outro Tudo performa, né, tudo. diferente. Sim, Tudo sim. vai para um outro nível, né. É. Não adianta você querer ter uma alta Não, performance sem desenvolver você mesmo, né, sem começar de dentro para fora. É bem o que eu faço também, de começar uma comunicação de dentro para fora. Hoje, inclusive, estava conversando com essa cliente que eu comentei aqui, explicando para ela que o meu objetivo é criar um setor de comunicação. Não é simplesmente postar, fazer um Instagram bonito, isso é muito fácil, isso aí um filho às vezes pode fazer, um primo pode auxiliar e a pessoa às vezes fica até sem custo, né. sim, sim. Mas a gente conseguir trabalhar de dentro para fora a comunicação, o que que é isso? Você tá me lembrando aqui agora sobre o Dia da Mulher que tá chegando, né. Ai, que mês lindo. É, Apesar de ser 365 dias ao ano, né, amor? é, né. Presentinho o ano todo.
Então, trabalhar isso numa empresa, né, como eu posso trabalhar as mulheres da minha empresa? Como eu posso, eh, mostrar para essas mulheres a importância que elas têm para minha empresa? Não só no Dia Internacional da Mulher, Sim. mas de um modo geral, às vezes no aniversário, num Dia das Mães, por exemplo, né. Então cuidar dessas pessoas que estão dentro é um olhar que eu puxo muito para o empresário, né, para o dono, às vezes, de uma clínica, para o dono de um consultório, para o dono de uma empresa, de uma loja, né. Então, como eles hoje olham para dentro. É bem o que você faz na vida pessoal, né, o de Sim, dentro para fora. sim. Comunicação, mesma coisa. Se você não tem o que e o como comunicar nas redes sociais, seja palestras, seja dentro da sua empresa, se você não tem o que comunicar, imagina como que não é a bagunça. Nossa. Valores que não são definidos, processos indefinidos. Se processos na vida pessoal, como a Paula acabou de falar aqui, importam e transformam, né, Sim. você imagina numa empresa. Não é só os quadrinhos lá na parede, né, missão, Não visão e é, valores, não né, é, tem que nossa. colocar na prática. E os funcionários, eles têm que respirar aquilo ali tanto quanto o dono. Tem. Não adianta, por exemplo, né, você no teu atendimento enxergar a transformação que você pode fazer numa pessoa, mas ela não, ou ela não querer. É a mesma coisa comigo. É. Se eu enxergo o potencial daquela pessoa e eu falo pra ela: "Nossa, vamos, dá pra chegar em tal lugar, assim, assim, em tanto tempo, você tem que fazer isso e aquilo, a gente vai fazer isso, aquilo, outro". E a pessoa: "Ah, Dá muito dá trabalho, muito não trabalho. quero. Não, eu quero paciente para ontem. Eu preciso bater meta de venda". Eu já ouvi muito isso de empresários. Então isso é muito complicado, a gente não olhar e não se comunicar de dentro para fora, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Sim, precisa. E uma coisa importante é que mesas definem Nossa. o seu futuro. Vamos entrar nessa temática? Ai, meu A gente Deus. ainda tem mais uns minutinhos. Mesa. Vai ser só um spoiler, hein? Ai, meu Deus. Olha só, Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Deus trouxe Paula para minha vida e eu para a vida de Paula, unidas pela nossa casa, que é aqui Studio House. E Deus trouxe um evento para nós. Tarará, tem que botar aqueles efeitos assim agora na edição. Que rumo os tambores. Oh, meu Deus. Deus trouxe um evento e esse evento vai se chamar Mesa. Nossa. Traremos para Limeira um evento chamado Mesa, um evento para mulheres, né, Paula? Isso. E para isso nós já tivemos, além dessa mesa aqui hoje, uma outra mesa. Que expandiu a mente de uma A forma definição das nossas mesas é: prepare-se para expandir a sua mente. Pronto, literalmente. 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 E dentro dessa mesa, que nós tivemos há pouco tempo atrás, que são parte dos nossos bastidores, né, Paula? Igual você fala no seu Exato. podcast, a gente teve essa ideia de trazer esse evento para mulheres de Limeira. É um evento para o público mulher, no mês de março. Para saber mais, vocês vão acessar as nossas redes sociais, Fiquem de olho. porque vai ser lá que a gente vai divulgar tudo. Sim. E mesa tem muito eu falo assim que a mesa ela traz muita conexão, né, e até trouxe uma referência Perfeito. bíblica que está em Êxodo, né, 26, que fala sobre os pães da proposição, o que que significa, né. E tem muito a ver com o que a gente sempre está falando, que é íntima comunhão, existência entre Deus e o seu povo, e em cada semana ele colocava, né, 12 lugares, 12 pães, que representava as 12 tribos de Israel. Então a mesa ela tá sempre ela foi várias vezes citada na Bíblia em Jesus com pessoas, Uhum. dividindo, conectando, ouvindo, expandindo a mente, Expandindo a mente, é isso que eu ia falar. A mesa é né. onde surgem as ideias, é onde a gente Sim. compartilha alegrias e tristezas. Não sei se você chegou a assistir o último episódio que eu fiz com a não, o último não, o penúltimo. Da Foi o Mari? quinto, o da Mari. A gente falou muito sobre mesa. Falou sobre A Mari mesa. é uma designer de interiores, ela tem a Ferrinho Planejados, e ela fala sobre a mesa como comunhão, um lugar de comunhão. Ela trouxe umas histórias pessoais muito fortes. Se Sim. você ainda não assistiu, o quinto episódio do Roberta Guerin Podcast com a Mari Ferrinho. E é sobre isso. E faz muito Traremos sentido. exatamente o que é bíblico É bíblico. e o que faz sentido para histórias, para transformar a vida de mulheres. O que a gente quer
é proporcionar um momento de transformação, né, Dentro do Paula? seu lar, Dentro iniciando do dentro do seu lar, de dentro para de fora. dentro para fora. A gente Você só tá sabe entendendo? trabalhar assim, entendeu? É, tá entendendo que tem um mistério aí? Porque vai muito além de tudo isso, porque as mesas e eu contei aqui já pra Roberta, já falei em outras vezes, que o ano passado Deus falou muito forte no meu coração, uma mensagem que aquilo marcou muito a minha vida sobre mesas, eh, passamos algumas situações pessoais, né, o ano passado, que nos trouxeram, né, alguns questionamentos, alguns medos, mas e um silêncio, né, de Deus. Deus me retirou de alguns lugares, me escondeu. E eu fiz alguns questionamentos com Deus, por que que ele estava me escondendo? E veio muito forte no meu coração que ele falou que ele estava me levantando de algumas mesas das quais o meu nome estava sendo citado de forma negativa e eu não estava presente para me defender ou argumentar. Olha só. Mas isso não foi só para Paula Silva, foi para outras mulheres. Sim, Então, às vezes, no momento, porque a mulher era muito sensível, sim. né? Ela sente uma amizade que tem um ciclo fechado, às vezes uma parceria, né? Algo que acontece de conexão, de algumas mesas que ela fazia parte. E nesse momento a gente fica se perguntando: o que que eu fiz? Nossa, o que que será? O que que aconteceu? Então a gente fica se questionando o Por que que tal porquê. coisa não deu Por que tal. certo? É, Será que eu tô indo no exatamente. caminho certo? Será que eu tô indo na direção correta? Que é a nossa preocupação. Então foi aí que eu entendi que algumas mesas realmente vão ser citados nosso nome de forma negativa, o senhor vai fazer com que nós levantemos daquela mesa e vão nos colocar em outras Por mesas, né. 7 caminhos os inimigos irão. Então nós temos que entender que nem todas as mesas são para nós e outras Isso. coisas. As mesas que você senta hoje, eu vou repetir de novo, as mesas que você senta hoje, tem te aproximado e feito que você avance ao seu propósito, ou as mesas que você senta hoje têm feito que você estacione, que você se bloqueie com o seu propósito. Isso é muito importante. As mesas que você senta te definem. As mesas que você senta te definem. Exatamente. Pensem o seguinte, gente, acho que é a grande mensagem de hoje, né, Paula? Onde você quer chegar e o que você está fazendo para chegar lá. Só que não é só as suas atitudes. Não são só as suas atitudes. São as suas atitudes, são as pessoas que estão junto com você. Todo mundo aqui já passou por amizades que sumiram. Do nada, De repente, né? sumiu. O Sumiu. que será que Fulano aconteceu? sumiu. Nossa, perdi contato com fulano. Às vezes é gostoso a gente olhar para trás e falar: "Amém, Entendi. entendi". É, a Que foi? ambiência faz tudo, levando para o profissional de novo. Nós não estamos saindo do assunto, né, do tema. Você pode levar as mesas e a ambiência para o seu pessoal, porque quando você está bem, a sua casa, o seu lar, e você define também que casa muitas pessoas têm, lar somente Deus pode te proporcionar, porque lar é o nosso oásis. Então, as suas mesas dentro do seu lar tem que ser oásis, tem que ser Perfeito, calmaria, perfeito. você tem que sentir o desejo de voltar para casa. E o mesmo com o profissional, E o Paula, profissional porque a também, gente tem que exato, sentir também esse desejo de trabalhar. de trabalhar, Se que é o você está indo propósito. para o seu trabalho exato, se você está indo para o seu trabalho já de mau humor, já acorda com aquele pé esquerdo gente, Reclamando. se você acordar reclamando, não faz isso, vai dar tudo errado no seu dia. Sua chave vai cair no vaso, seu celular vai estourar a tela, não reclama, é Vai aparecer verdade. cliente chato Sabe aquelas coisas do reclamando. nada que acontecem, que você fala assim: "Mano, como assim minha chave caiu no vaso?". É esse tipo de coisa que acontece, entende? As palavras Isso é, aí, no audiovisual a câmera não vai dar rec vai dar um erro de cartão que você vai falar: "Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu nunca vi esse erro, e eu não tô conseguindo gravar". Isso é real, é gente, real. energia. Aliás, É. deixa eu dar um exemplo do audiovisual aqui, porque passageiros, teremos que nos preparar para decolar, tá? Mas só para dar um exemplo desse audiovisual que me veio à mente aqui, uma vez eu fui fazer uma gravação, e a cliente que me contratou falou assim: "Olha, a gente vai em tal lugar, assim, assim, fazer a gravação, mas a energia lá é muito pesada". Eu já orei, né, já É. orei no dia que ela me contratou, eu já comecei a orar, porque eu falei: "Senhor, me ajuda. Eu tenho essa missão, eu
tenho a missão de ajudar essa cliente, eu Sim. gosto de estar com essa cliente, nossos valores se completam, o problema não é ela, o problema é a cliente da cliente. Sim. Você acredita que o meu flash da câmera não parava? Não parava. Hum. A cara do Luiz lá nos bastidores, É. apavorado. O meu flash não parava. Eu fui contratada para fazer fotos, fui com flash externo da câmera e o meu flash ficou igual um raio, deu um tilt, ficou piscando o tempo inteiro. Eu conseguia clicar, conseguia fazer a foto. Só Nossa. que aquele disparo, os meninos aqui sabem que consome a pilha como nunca. Eu falei: essa pilha vai acabar, não vou conseguir terminar de fazer o trabalho. Tinha um dia inteiro de gravação pela frente e fotos. Nossa. Como que você explica um trem desse? Energia. Energia. Tem muito a ver. As palavras têm poder, As né. palavras Eu têm poder. sempre falo isso. Em casa a gente sempre brinca, mas eu falo: "Gente, eu tô falando sério, é brincadeira, mas é sério. É, Cuidado com o que você com tá o que você fala. verbalizando". Eu não gosto nem de sabe quando a gente bate o dedo mindinho Hum. na mesa, no pé da mesa, no pé da cama? Nossa. Eu falo com o Léo, é que o Léo agora saiu daqui dos bastidores pra confirmar, mas eu sempre falo: "Não xinga, Não, segura, por favor, segura, não segura xinga, não aí. fala palavrão. Segura", faz igual o Breno ali, ó, faz assim, mas não xinga, não xinga. Mas é, Porque realmente as palavras têm poder, a energia tá aí, e as o que a plantinhas gente sente. exatamente, e o que a gente joga, volta. Então É cuidado com o que energético. vocês estão verbalizando Cuidado com as aí palavras, para vamos sua atentar empresa. para essa comunicação, né, Paula? Comunicação. Pessoal e É profissional. isso aí, bora. Passageiros, preparar para o pouso. Limeira fazem 24 graus nesse momento. Olha. Aproveitem a semana. O que vocês precisarem de ajuda com relação à comunicação pessoal e profissional, eu e Paula estamos aqui para ajudar. Paula com o método DDV comprovado, certificado para transformar a tua vida. Vejo vocês, não vejo vocês não. Paula, muito obrigada. Eu que agradeço. Quase que eu Já estou não aqui, esqueço de agradecer minha imagina, piloto. já estou aqui, ó, só Querida, voando. Eu que muito obrigada por agradeço, estar aqui, eu que por agradeço. transformar mais uma vez Amém, a vida agora de tantas pessoas, porque você amém. já está transformando a minha. Nossa Que segunda delícia. mesa com tanta força, né? Nossa, tá explodindo aqui, ó. Não, nem O que fala, que nós vamos falar nem fala, no nem, próximo nem encontro? fala. Já fica aqui, ó. Nem fala, a gente já tem um próximo encontro semana que vem. E ó, fiquem atentos às nossas redes sociais. Aqui na descrição eu vou deixar as redes sociais da Paula. Fala os teus arrobas, Paula, que vai ser lá que a gente vai divulgar sobre o mesa. Ó, tem uma mensagem subliminar, @eu sou Paula Silva, Opa, olha a força disso. eu sou, porque ele é em mim. Porque ele Perfeito. está em mim, então @eu sou Paula Silva, isso veio depois do que eu despertar para saber quem realmente eu era na minha essência. E a Paula também tem um podcast. Eu também tenho um podcast É toda por isso que nós estamos terça-feira. decolando aqui, porque É o isso. podcast dela é o Podcast decolando com elas por enquanto, porque tem mudanças para acontecer. Acompanhem, Acompanhe. acompanhem. E ó, estamos colegas, amigas, irmãs, mulheres, uma apoiando a outra. Aqui não tem esse negócio que, mas é outra mulher, vocês estão no mesmo nicho. Não existe isso não, aqui cada um tem sua essência e bora voar. O voo é um só, É pessoal. isso aí. Aproveitem o tempo em Limeira, aproveitem a semana. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau.